Bom, primeiro, o privilégio de estar aqui, ser conduzido aqui pelas mãos do Guilherme. O Guilherme é um filho, um amigo, um irmão de caminhada. E depois poder subir a escada com ele. E, apesar das dificuldades, eu tenho tentado me acostumar com a escada, porque Jacó não viu uma rampa. Então, o caminho de ida e vinda do céu ainda é uma escada. Então, a gente tem que acostumar. E terceiro, agradecer pela largura da cadeira, porque muita gente não sabe qual é um dos terrores de gordo. Um dos terrores de gordo é cadeira de braço. Porque você sabe que vai entrar, mas você não tem certeza que vai sair. Então, e tem umas cadeiras de braço que são rebeldes. Se você não impuser as mãos, ela não... Então, é um grande privilégio, é uma honra poder estar aqui com os irmãos nesse tempo. Obrigado pelo convite aí, né, feito por toda a comunidade na pessoa do Sidney. Quero dar um bom testemunho para vocês. O Sidney, entre nós lá, no nosso Ministério Sal da Terra, é pura virtude. Então, assim, a gente é muito abençoado e a gente sempre louva a Deus pela forma como Ele é espontaneamente, prodigamente repartido conosco lá, através da vida de vocês. Então, é uma honra estar aqui e devolver um pouco daquilo que a gente recebe de vocês através da vida dele. Amém? Eu queria dizer, porque as pessoas às vezes perguntam, e a gente trouxe um material aqui escrito, porque algumas pessoas têm pedido isso, mas não é uma escrita institucional, não é dogmática, então não é uma literatura para você entrar nela pensando em definir dogmas e aspectos doutrinários, dogmáticos, ou estruturais, ou institucionais. Então, o primeiro é o nosso livro DNA e Propósito, que é muito mais um testemunho, né, e uma partilha interna. Esse livro foi escrito para ser consumido como literatura de retroalimentação dos nossos próprios processos enquanto comunidade. Então, ele fala daquilo que são os princípios essenciais da nossa vivência enquanto igreja e comunidade. Então, está aí a gente foi estimulado a publicar isso em escala maior, e aconteceu no momento que justifica essa publicação, porque foi feita em parceria com o Ministério de Zuscope. Então, ter o selo de um outro ministério nesse processo faz significar a intenção de compartilhar esse conteúdo. Então, está aí disponibilizado. Eu creio que vai estar disponibilizado lá também em espanhol, e eu acho que em espanhol. Eu não tenho certeza, mas o menino está aí com a gente, pode estar lá em espanhol, não está? Então, está em português e espanhol. Se você tem algum amigo, quer divulgar, mandar, enfim. Esse outro aqui é uma reflexão sobre o resgate da significação da mesa, da ceia, né, da Eucaristia. Paulo fala que o problema crônico, a causa de toda enfermidade funcional na vida da igreja está na significação da mesa. Ele diz que a causa de toda fragilidade, de toda enfermidade e de toda falência está na significação da mesa. Ele diz que é na dessignificação da comunhão que as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. E é a causa de ter tantos fracos, doentes e moribundos. Isso aqui está lá disponibilizado em português, espanhol e inglês. Então, se quiser também praticar o seu inglês lá, ou distribuir para alguém, mandar, está lá disponibilizado. E, por último, uma reflexão bem a propósito desse ano aí, aniversário da independência, um tanto de coisa, a gente fez uma reflexão e foi estimulado a publicar isso. É um pensamento repartido, que fala sobre a verdadeira república.
Então, o que seria o caráter genuinamente republicano? E aí eu só queria ler um texto, para vocês entenderem o teor do que está compartilhado aqui. É um texto que fala da origem do termo república para casa de estudante. Como é que houve essa combinação aí? Como é que essa moradia de estudantes, e o que era uma casa de estudante? Era um ponto de encontro pluricultural. Então, a casa de estudantes era um lugar de adoção de filhos de várias diferentes culturas que iam viver junto para aprender. Era um lugar de aprendizado multicultural. As suas origens remontam ao século XIV, em Coimbra, berço da Academia de Portugal e do Brasil, quando Dom Dinis, por diploma régio de 1309, promoveu a construção de casas na zona de Almedina, que deveriam ser habitadas por estudantes mediante pagamento de um aluguel, cujo montante seria fixado por uma comissão expressamente nomeada pelo rei e constituída por estudantes e homens bons da cidade. Então, quem taxava o valor do aluguel era o império, os próprios estudantes e os nobres da cidade para poder oferecer condições dignas para o estudante. É assim que, a partir de um tipo de alojamento comum, permitindo minimizar os encargos financeiros, viriam a surgir, por evolução, as atuais repúblicas. Ainda hoje, as casas caracterizam-se pela exaltação de valores universais que unem passado e presente, a vida em comunidade, a soberania e a democracia. As decisões são geralmente tomadas por unanimidade e todos os membros são responsabilizados pela gestão da casa. Então, com base nessa definição de república, a gente traz aqui uma reflexão sobre aquilo que o Brasil poderia ou pode viver como povo efetivamente republicano. Amém. Está lá. Aqui lá é o tempo que resta, né? Não é até o horário que eu tenho, não. Não é até às 17h42, não. Poxa, eu estava aqui. Bom, então abram suas Bíblias aí, lá em Efésios, no capítulo 4. E a gente vai conversar um pouco sobre o futuro da missão. Sou engenheiro civil e, dentro da minha formação técnica, profissional, Deus foi me conduzindo a um entendimento da condição essencial dos fundamentos. É essencial estabelecer bons fundamentos. E muitas vezes nós estamos estabelecendo bons processos construtivos, metodologias construtivas, mas não damos muita atenção aos aspectos subjetivos da construção. Jesus vem e diz que a eficácia de um processo construtivo não está na capacidade construtiva. Ele diz que sábios e tolos conseguem construir. Sábios e tolos conseguem começar e terminar uma casa. E do ponto de vista da viabilidade, o tolo é um esperto. Então, muita gente confunde o tolo com o estulto, e ele não é. Ali, Jesus está dizendo que há uma esperteza por parte daquele tolo. Porque a metodologia dele construtiva, ela é mais barata, ela é mais rápida e exige menos esforço. Então, o caminho da construção tola termina mais rápido, tem um custo menor e exige menos esforço. Então, do ponto de vista comercial, é uma grande sacada, porque ele entrega um produto rápido, mais barato, com maior perspectiva de lucro, menos esforço e com viabilidade comercial, porque logo a casa cai e ele tem outra para vender. Então, a cultura da estultícia não é uma cultura da burrice. A cultura da estultícia é a cultura da esperteza, que alimenta o processo comercial, porque trabalha o aspecto da viabilidade, mas não atenta para o aspecto da sustentabilidade. Então, Deus não nos chamou para ser viáveis. Deus nos chamou para desenvolver processos sustentáveis. Não tem nada mais óbvio do que a viabilidade da igreja.
A igreja, por natureza, já nasceu viável. Então, ninguém tinha que estar trabalhando a viabilidade da igreja. Mas, através da igreja, nós tínhamos que estar aprendendo processos sustentáveis para todas as áreas da vida. Por isso que qualquer tipo de ansiedade quanto à viabilidade da igreja é incredulidade e estupidez. Portanto, é pecado. Quem está preocupado com a viabilidade está ocupado com a vocação errada. Então a igreja é viável, mas tem que ser estabelecida sob processos sustentáveis. Porque ela pode se tornar da melhor expectativa à pior frustração. Porque ela vai oferecer um aspecto de segurança e moradia, mas vai ser o colapso que vai liquidar todos. Amém, irmãos? Então, nesse aspecto, a gente foi chamado, e aí eu quero tratar um pouco, porque quando a gente fala do futuro da igreja e do futuro da humanidade, nós estamos tratando de alguns aspectos objetivos. Amém? Então a gente está falando daquilo que é, de fato, caracterizado como futuro. Mas o meu desafio aqui não é falar sobre o futuro da missão. Porque como a missão é exatamente o aspecto subjetivo do processo, então a missão não tem futuro. É a eternidade da missão. Então a missão é exatamente aquilo que dá sustentabilidade para que o futuro da igreja seja sustentável e para que o futuro da humanidade seja sustentável, independente das metodologias, estruturas e realidades que nós vamos viver. Então a missão, ela não tem futuro. A missão é eterna, porque é a missão de Deus ao criar o homem. E a missão de Deus ao criar o homem é gerar uma expressão visível e materializada dos seus aspectos invisíveis, dos seus valores invisíveis. Então Deus está formando para si mesmo uma evidência visível, compartilhável, tangível, referente daquilo que são os seus valores invisíveis. Então, essa é a missão de Deus. Deus disse, vamos fazer um humano ser que seja a expressão visível de quem nós somos. Amém? Então, a missão é eterna. Ela remonta à intencionalidade eterna de Deus de dar conhecimento de si mesmo. Então, a sustentabilidade da igreja e da humanidade está em conhecer a Deus naquilo que é a sua vontade eterna. Então, Deus, quando criou, ele não tinha a intencionalidade de ser venerado no seu poder. Então, quem está criando todas as coisas não é a divindade. Quem está criando todas as coisas é a paternidade. Então é a natureza paterna de Deus, por isso que toda a vontade de Deus foi estabelecida na relação da Trindade. Então quem está, a vontade criativa de Deus, está no conhecimento que ele tem de si mesmo a partir da relação que o traduz. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a vontade de Deus estabelecida no seu conselho, toma do seu poder divino para dar evidência à sua vontade. Então a igreja não é uma experiência de poder. A igreja é uma consciência de vontade. Então a igreja não está para oferecer experiências de poder. A igreja está para oferecer um ambiente de conhecimento da vontade. Então ela tem que traduzir a vontade de Deus nas suas relações. Então a missão de Deus não é salvar o homem. A missão de Deus não é perpetuar a criação. A missão de Deus em todo o processo é formar um humano ser que propicie o conhecimento das suas virtudes. Essa é a missão. Então, nesse sentido, aqui em Efésios diz assim, notem que ele diz, Efésios 4, a partir do verso 8, por isso as escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens. Ele quer dizer que ele subiu. É também certo que ele é aquele, que Cristo é também aquele que desceu às partes mais baixas da terra.
E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. E ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. E eles receberam essa dotação para o exercício do ministério. E o que ele chama de exercício do ministério? Aquilo que vai preparar e conduzir o povo a realizar sua vontade. Que é o quê? A edificação do corpo. Então, qual é a vontade de Deus? Edificar o corpo. Essa é a sua vontade. E esses dons ministeriais têm o propósito de que nós possamos exercer esse ministério na edificação da pessoa. Em vez disso, e eles são responsáveis para preparar o povo para realizar a sua obra e edificar o corpo, até que todos cheguemos à altura, à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus e à estatura, à medida de pessoa, de ser humano completo. Então, o que vai realizar a vontade de Deus? O que vai manifestar a vontade de Deus? E o que vai revelar a sua natureza? O homem na sua plenitude. E esse homem na sua plenitude é o homem na consciência da sua origem, na consciência de si mesmo e do seu propósito nas relações. Então esse homem é um homem relacional, é um homem familiar. Por isso que a obra de Deus começa no amor do Pai, através da graça de Cristo revelada, para o propósito da comunhão do Espírito. Então a obra do Evangelho não se encerra na manifestação da graça. A graça é o meio de nos conduzir à completude do propósito de Deus, que é a comunhão do Espírito. Então não há cumprimento do propósito sem a comunhão. E por que eu quero compartilhar rapidamente sobre isso? É porque quando nós estamos falando desses dons ministeriais da carta de Efésios, eles são dons ministeriais. E muitas vezes nós estamos confundindo os dons ministeriais, que é para preparar a pessoa no exercício do ministério, com os dons funcionais. E ele deu dons funcionais: cura, conselho, sabedoria, fé, discernimento, operação de milagres. Essa é a área funcional, é o aspecto objetivo. Mas o aspecto subjetivo são os dons ministeriais. E aí ele não fala das ações da igreja no exercício do seu ministério. Ele fala dos processos pelos quais a igreja tem que passar para que ela possa usar de maneira própria e adequada seus dons funcionais. Se eu não entender os processos dos dons ministeriais, os dons funcionais ficam fora de propósito, porque eles passam a oferecer uma experiência de poder e não para dar condições da vivência da vontade. Então, os dons funcionais são as ferramentas para que a vontade seja feita, e não para que o poder seja experimentado. Mas eu só vou saber, de fato, qual é a vontade, se nós exercemos os dons ministeriais. E os dons ministeriais têm a ver com a formação da pessoa, que é o apostólico e o profético. O que é o apostólico e o profético? Agora vamos entender isso como um processo a ser vivido pela igreja, e não como uma escala de governo. A gente é tão focado em atividade, tão focado em estrutura, que nós pegamos o processo dos dons ministeriais e transformamos numa hierarquia funcional. Vou repetir, amado, porque às vezes vocês não entenderam. Nós pegamos uma sequência de um processo de formação da pessoa e transformamos isso numa escala funcional de governo. Nós chegamos a ter uma capacidade de transformar o apóstolo no chefe do profeta, que é o chefe do evangelista, que é o chefe do pastor, que é o chefe do mestre. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Está certo que isso não acontece no Brasil, mas em algum lugar da terra isso está acontecendo e nós temos que ficar preparados, porque pode chegar aqui. Então isso aqui é uma palavra de advertência, não é nem de exortação. Sendo que Paulo diz, nós os apóstolos somos a semente, o grão enterrado. Então o que é o apóstolo? O apóstolo é a definição
de identidade. Ou melhor, de natureza, para entender melhor. Então, o ministério apostólico, nós temos que começar os processos a partir de uma definição clara de natureza, de origem. O diabo não nos enganou tirando Deus da nossa vida. O diabo nos enganou colocando ele no fim. Quando o diabo coloca Deus no fim, ele passa a ser uma expectativa de poder. Mas quando Deus está na origem, ele é uma perspectiva de natureza. Deus na origem é Pai, Deus no fim é só Deus. Então nós estamos buscando o poder de Deus por conta da nossa orfandade paterna. Nós estamos órfãos, escravos, querendo ser aceitos pelo serviço, pela divindade, em vez de sermos os filhos gerados para cumprir um propósito. Então, o apostólico garante a origem, porque revela a natureza. Por isso que Cristo é o alfa. Ele é o princípio, ele é a semente. Então Deus definiu isso na criação. Ele definiu lá assim, ó, toda árvore dá fruto segundo a semente que está nela, que define a sua espécie. Num certo sentido, Bíblia, quando Adão pecou, nós estávamos lá. Porque o pecado de Adão é uma definição genética e não comportamental. E nós não entendemos isso ainda. Nós ainda estamos tratando o pecado e a queda como uma falência comportamental e por isso nós estamos tentando recuperar o ser humano a partir do comportamento. Quem impregnou isso como ensino de demônios na nossa vida é o capeta. Porque foi ele que disse, no dia em que você fizer, então você será. Então ele inverteu a ordem. Porque a ordem de Deus é, você é, então você faz. E ele diz, não, no dia em que você fizer, você será. Então, o fazer passou a ser o meio de alcançar a expectativa. E não o fazer como forma de manifestar a perspectiva. Então, o fazer é para revelar a pessoa que nós somos. E não para nos tornar a pessoa que nós gostaríamos de ser. Fazer alguma coisa para se tornar aquilo que não é demoníaco. Então nós estamos ensinando a igreja que através do seu comportamento ela se tornará a igreja que nós gostaríamos que ela fosse. Capeta! Nós temos que fazer a igreja que nós somos e tornar isso uma expressão cada vez mais absoluta, concreta, visível, consistente, inabalável da nossa convicção de natureza. Sem nenhuma crise de identidade. Então toda crise humana é de identidade. Porque quando o capeta veio tentar Jesus no deserto, ele não gerou uma crise de poder. Ele diz, por que você não usa o seu poder para resolver sua crise de identidade? Vou repetir devagar. O diabo falou para Jesus, por que você não usa o seu poder para resolver sua crise de identidade? O que nós estamos fazendo como igreja? Sendo que nós temos que resolver a nossa crise de identidade para poder significar o nosso poder. O nosso poder está dessignificado porque ele está tentando resolver a nossa crise de identidade e não cumprir o nosso propósito. Nós estamos usando o nosso poder para ser a pessoa que a gente gostaria de ser e não para revelar a convicção da pessoa que nós somos, o apostólico. Aí ele dá uma semente. Onde está isso em Gênesis? Disse Deus, façamos. Então a origem está na vontade de Deus de fazer. Aí, ao determinar a vontade, ele revelou o propósito. Ele criou. Então já está criado. A igreja que nós somos chamados para ser, já está pronta. Então nós tínhamos que ter uma perspectiva do que a igreja já é, para que nós possamos desenvolver os processos que a tornarão a expressão cada vez mais consistente da igreja que ela já é. Tanto é que qualquer momento que você tiver ansiedade em relação à igreja, vai lá e lê o último capítulo da Bíblia. Ela está lá, esperando nós. Então, o que Deus disse que faria já está pronto. Então, é mais ou menos como um arquiteto e um construtor, um engenheiro. Ele fala, vou fazer. Aí o que ele faz? Ele cria. Está determinado. A sua forma arquitetônica, os seus cômodos. Então, eu tenho a intencionalidade de fazer, eu tenho a competência de fazer e eu tenho exatamente a referência de como é que vai ficar.
Então, o profético, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. O profético não é a expectativa de um futuro, é a referência de um eterno. Toda vez que o profeta se mete a adivinhar o futuro, ele cai naquilo que Deus abomina. Ele se torna um adivinhador e um prognosticador. E Deus abomina o adivinhador e o prognosticador. Então, o profeta não é alguém que antecipa o futuro. O profeta é alguém que traz a referência do eterno para que o tempo não se perca. Para que a gente não se perca no tempo, tentando ser o que nós não fomos chamados para ser. E criando para nós modelos que não estão de acordo com aquilo que é a vontade eterna. Então você tem o apostólico e o profético. Eu vou pegar só mais uns 5 minutinhos aqui, que eu estou acelerado aqui, mas vai, tá bom? Amém? Então eu tenho o apostólico e o profético. Eu tenho a semente e o fruto, com a semente dentro. Então o profético é o fruto pronto, com a semente dentro. Então agora eu sei a origem e sei como é que vai ficar. Por isso que Jesus é o alfa, a semente. Ele plantou a semente de Cristo em nós. O mesmo sêmen genético, por isso que nós estávamos lá em Adão e agora nós estamos em Cristo. Então Cristo não veio estabelecer um padrão comportamental para chegar em Deus. Cristo veio estabelecer a genética original que Deus disse que faria. Então ele não é o novo no sentido da novidade, ele é o novo no sentido da originalidade. Ele não é o novo na perspectiva daquilo que ele apresenta como novidade. Ele é o novo como referência absoluta daquilo que não se corrompe. Amém? Ele é sempre novo. Não há corrupção. Então agora eu tenho um novo. O novo é o futuro? A novidade? Não, o novo é o eterno. Então eu vou sempre olhar para o eterno e eu tenho uma referência nova, fresca e incorruptível de quem nós fomos chamados para ser. O apostólico e o profético. Ele é o alfa, ele é a semente de onde nós nascemos e ele é a revelação acabada do tipo de pessoa que nós vamos nos tornar. Nós vamos nos tornar aquela pessoa tão plena de si, que não faz nada por necessidade, nem por interesse, mas faz todas as coisas para cumprir o seu propósito na forma de uma oferta espontânea. É essa pessoa. É essa pessoa que quando você vê ela, você vê o Pai que o gerou. Nossos cultos não vão revelar a Deus. Nossa liturgia não vai revelar a Deus. Nossas estruturas não vão revelar a Deus. Quem vai revelar a Deus? A pessoa. Se nós não estamos construindo a pessoa nas metodologias, na estrutura, nas práticas, nas atividades, nós não estamos cumprindo a missão eterna, porque a missão eterna é formar essa pessoa que, ao fim, ela seja tão plena de Deus, que a própria plenitude de Deus habita nela. Você encontra a pessoa e fala assim, eu vi o Filho, vi o Pai que o enviou. Então, cada um de nós é uma expressão visível e plena daquele que nos enviou. Cristo formado em nós. Tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Amém? O apostólico e profético. No meio disso está o processo. Então eu tenho origem e propósito. E no meio disso eu tenho o processo. Então como é que eu vou sair da origem ao propósito? Proclamar. Então há uma proclamação, como foi visto aqui. A evangelização. A evangelização proclama. Eu estou aqui para proclamar boas novas aos perdidos. Está todo mundo perdido, confuso, a gente estava achando que tinha que fazer as coisas para se tornar quem não era, e agora ele traz a revelação que nós já somos, há uma referência, há um propósito, há um apostólico e um profético. Agora, como nós vamos sair do apostólico e chegar no profético? Proclamando. Então, a anunciação vai produzir a revelação. Então, está proclamado. Eu estou aqui para proclamar. Como é que eu vou fazer isso? Vou declarar a liberdade aos cativos. Então, não vou declarar para o mundo. Eu vou falar uma coisa aqui grave. Ó, aqui, nós não temos que pregar para o mundo que eles precisam ser salvos. Quando a gente fala assim, você está perdido, precisa se salvar. Aí a gente já pôs uma obra que ele tem que fazer para se tornar aquilo que ele não é. Não, mano, nós tínhamos que pregar para o mundo o quê? Vocês estão salvos. O que era preciso ser feito para salvar a humanidade, para salvar São Paulo, o que era preciso ser feito para salvar o pior prostíbulo de São Paulo, já foi feito. Então eu tinha que chegar no prostíbulo e falar assim, calma, gente, está tudo salvo aqui. De modo que a salvação não fosse a opção de quem quer ser salvo.
mas seja a decisão de quem quer se submeter ao processo. Aleluia. Faz diferença? Toda. Porque se eu disser, você tem que ser salvo, eu estou gerando uma expectativa. Se eu disser, vocês estão salvos e é um processo para você viver essa salvação, eu estou gerando uma perspectiva. E nós estamos gerando expectativa no povo em vez de gerar uma perspectiva. No fim, se ele tem que ser salvo, ele acaba sendo salvo por quem? Por ele mesmo, na medida da escolha que ele fez. E ele não passa a aprender a viver como um salvo na medida em que ele se submete ao processo de salvação, que já está feito. Amém? Então é uma proclamação redentiva. Eu proclamo liberdade ao cativo. Aí eu vou dar vista ao cego. O que é vista ao cego? É o pastoreio, é a cura, é a iluminação da mente, é curar os feridos, é abrir os ouvidos, abrir os olhos, transformar a mente. Amém, amados? A cura. Então nós proclamamos e cuidamos no processo. Então nós temos responsabilidade com os salvos que vão chegar tudo estrupiado, estragado, deformado, mas são salvos. Então nós não temos um processo aqui de salvar as pessoas. Nós temos um processo aqui de cuidar dos salvos que agora estão se submetendo ao processo de conhecer o propósito. Amém? Amém? Eu estou rápido nisso para chegar no último ponto. E aí, no processo, há uma proclamação, há uma terapia curativa, e isso a gente vem fazendo. Mas aí nós temos que entrar no processo da educação, de transformar isso numa cultura redentiva. E a igreja hoje, ela está paralisada nas suas ações terapêuticas, nas suas ações paliativas, nas suas atividades resolutivas. Então a igreja hoje ela está sobrecarregada de uma atividade resolutiva sem estar concentrada numa proatividade redentiva. Então a igreja não vai acabar com a pobreza. Os pobres sempre os tereis conosco. Então, o exercício do acolhimento, do socorro ao pobre é para significar a riqueza e não para acabar com a pobreza. É para que tenha uma cultura do que a riqueza significa. Então, cuidar do pobre não é para mitigar a pobreza, é para significar a riqueza. E a riqueza está dessignificada. O maior milagre que uma igreja pode ver, por exemplo, não é um paralítico andar. Não é um cego ver. Não é um surdo ouvir. Qual é o maior milagre que uma igreja pode ver? Ou produzir na comunidade? Um rico entrar no reino dos céus. Então o evangelho, em última instância, é para converter quem? O rico do direito das suas riquezas. Não nasceu, nem vai nascer, nenhum ser humano que vai morrer de fome. Ninguém morre de fome. Porque Deus fez a comida antes de fazer a fome. Foi o que a Bíblia disse aqui. Então o que mata? É a fome? Não. Você pode produzir o tanto de comida que for que vai continuar tendo fome. Porque a fome não é para ser resolvida. A fome é a oportunidade do encontro para que se faça justiça. A fome é a oportunidade da justiça. Então nós nunca vamos resolver a fome, porque a fome é a bênção que Deus deu para nos promover o encontro onde tem comida. Mas nós assumimos o controle da comida. A própria igreja assumiu o controle do pão, agora só dá pão para quem merece, olha que lasqueira. Aí Paulo diz o seguinte, nós dessignificamos tanta mesa que agora a nossa mesa passa a ser a vergonha do nosso evangelho e a humilhação do pobre. Porque agora só come na nossa mesa quem merece. Aí o pobre ficou humilhado e o evangelho envergonhado. Porque nós passamos a precificar até o pão Cristo, que foi ofertado espontaneamente.
Então, o que vai redimir a riqueza e ressignificar a gestão da riqueza? Para que a pobreza seja digna, como lugar de encontro da riqueza. A cultura, a transformação do entendimento, a comunhão do Espírito. Então nós temos que evoluir de um evangelho proclamatório, de um evangelho resolutivo, para amadurecer num evangelho redentivo, que gera uma cultura de redenção na comunidade, onde a riqueza não é patrocinadora, a riqueza é responsável. Ela foi convertida. Então, quando você chega numa favela, quem que você tem que procurar na favela? O rico. Para ele significar a riqueza dele naquele contexto de pobreza. Então, aqui nós temos uma comunhão de riquezas e pobrezas. Em cada um traz a sua pobreza para significar a riqueza do outro. Então, a minha riqueza só estará significada quando ela opera em favor da comunhão da fome. Então, a fome nos fez encontrar, todo mundo trouxe a sua fome, mas junto com isso nós trouxemos a cultura da comunhão da riqueza. Por isso que é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, porque ele ordena a bênção. Então, esse ordenar a bênção não é uma ordem comportamental, é um princípio de natureza. Então, os processos, os dons ministeriais não trabalham a ordem. Os dons funcionais trabalham a ordem. Então, nos dons funcionais, eu tenho o louvor, a música, o serviço, o milagre, a cura, a pregação, tudo isso são dons funcionais. Mas nos dons ministeriais, eu estou trabalhando a natureza, para que a ordem faça sentido. Então, sem os processos transformadores dos dons ministeriais, a gente não trabalha a consciência de natureza, não trabalha a consciência de identidade e, portanto, não cumpre o propósito e nós vamos passar o resto da vida produzindo atividades resolutivas em vez de procurar produzir um ambiente redentivo. Amém? Obrigado, glória a Deus, acabou.